Atos, capítulo 16, versículo 23, que diz assim: E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, foram soltas as prisões. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome. Meus irmãos, essa semana estava ardendo no meu coração esta palavra, e o Senhor botando ela no meu coração, e eu estudando esta palavra, que vai ter por título nesta noite: o propósito de Deus tem que ser maior. Porque o propósito de Deus, irmãos, na nossa vida, ele tem que ser maior que a nossa dor. O propósito de Deus na nossa vida, ele tem que ser maior que a nossa vontade. O propósito de Deus, ele tem que ser maior que as nossas diferenças. O propósito de Deus, ele tem que ser maior na nossa vida. Amém? Irmãos, e por ponto de introdução, precisamos considerar algumas coisas, né? O texto ao qual nós fizemos leitura, essa passagem a qual nós fizemos leitura, ela vai se localizar no livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, né? O livro escrito pelo Dr. Lucas, o mesmo que escreve o Evangelho segundo Lucas. Este livro, né, por ser o livro histórico do Novo Testamento, como ele é conhecido, ele vai contar e narrar a história das primeiras igrejas, os primeiros apóstolos, as primeiras viagens missionárias. E entre essas histórias, muito significante para a nossa vida e edificante para a igreja do Senhor, há um relato muito importante sobre a vida do apóstolo Paulo, né? A conversão do apóstolo Paulo, como tudo se iniciou, a relação do apóstolo Paulo com o cristianismo. Alguns dias atrás, podemos aqui estar ouvindo um ensino muito edificante da parte de Deus, através da vida do pastor Douglas, sobre a conversão do apóstolo Paulo, a conversão de Paulo. Amém? Irmãos, e entre esses assuntos, né, a palavra de Deus vai nos dizer que o apóstolo Paulo, quando ele estava indo a caminho de Damasco, né, ele era um perseguidor, ele era um fariseu que perseguia os cristãos. E quando ele estava indo a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro, uma luz muito forte vai brilhar, e ele vai ouvir uma voz do céu que vai dizer assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele encontro, meus irmãos, o apóstolo Paulo, né, ele não era conhecido como apóstolo Paulo ainda, mas Paulo, ele vai ter uma mudança de vida. A partir dali, ele se torna um grande homem de Deus, um apóstolo muito conhecido, um doutrinador, uma referência para nós como homem de Deus. Mas, meus irmãos, o propósito de Deus para a vida de Paulo, o propósito de Deus era maior. Não se limitava apenas em ele ter um encontro com Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e isso bastava. Não, o apóstolo Paulo tinha uma grande missão sobre a sua vida. Havia um propósito maior, um propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo. E nós vamos aprender, através deste homem de Deus, outros homens de Deus, a importância de o propósito de Deus estar acima das nossas vontades, estar acima das nossas desejos, estar acima dos nossos medos, estar acima das nossas diferenças. A importância de o propósito de Deus estar acima. O propósito de Deus, ele tem que ser maior. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa, depois de algum tempo, as suas viagens missionárias, né? Ele começa as suas viagens missionárias. A primeira viagem, enviado pela igreja de Antioquia, né? Depois de muito jejum e oração, ele e Barnabé vão para Chipre e algumas cidades da Ásia Menor.
E a palavra de Deus vai nos dizer que tinha um cooperador, que tinha por nome João Marcos, que vai acompanhar eles durante essa viagem. Mas chega no meio desta missão, desta viagem missionária, João Marcos vai se apartar, João Marcos vai desistir e vai voltar para trás. Paulo e Barnabé continuam anunciando o evangelho, pregando a palavra, ensinando, mas João Marcos havia voltado para trás. Eles concluem aquela missão, eles concluem aquela viagem missionária. Depois de algum tempo, meus irmãos, o apóstolo Paulo e Barnabé estão idealizando de fazer uma segunda viagem missionária, voltar para aquelas cidades a qual eles haviam anunciado o evangelho, rever os irmãos, rever como estavam as igrejas que tinham sido plantadas naquela localidade. E naquela conversa deles, Barnabé vai dizer para Paulo: vamos levar João Marcos, aquele que havia abandonado eles naquela viagem, na primeira viagem missionária. Barnabé vai dar essa ideia para Paulo: vamos levar João Marcos. Paulo não vai concordar. Paulo vai dizer: olha, não é razoável, porque ele nos abandonou na primeira viagem. E ali há um conflito, meus irmãos, entre Barnabé e Paulo. Eles não se entendem muito bem, porque Barnabé queria levar João Marcos junto para a segunda viagem, Paulo não queria. Há um conflito, eles não se entendem, há uma contenda entre os dois. Mas eles conversando, eles entram num ponto comum, que Barnabé ia pegar João Marcos e ia para um lado, Paulo ia escolher um novo companheiro, escolheu a Silas e ia para o outro lado. O primeiro ponto que eu quero estar falando para vocês nessa noite, meu irmão, que o propósito de Deus, ele tem que ser maior que as nossas diferenças. Nós vamos ver aqui, através da palavra, que Paulo e Barnabé, eles têm um conflito, eles não se entendem, eles têm uma diferença. Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não queria. Mas, meus irmãos, nós notamos através da palavra de Deus que o propósito maior ainda continuou, aumentou ainda, porque o que era um grupo missionário se dividiu e se tornou em dois. Santo é o nome do Senhor Jesus. Há diferenças, meus irmãos, nós vamos ter diferenças, mas quando nós tiver diferenças, o propósito de Deus, ele ainda continua sendo maior. O apóstolo Paulo e Barnabé, mesmo com suas diferenças, um foi para um lado, um foi para o outro, mas a palavra de Deus continuou sendo pregada, continuou sendo anunciada, o evangelho continuou alcançando vidas. Imagina se Paulo falasse assim, ó: não, vai lá reclamar na igreja de Antioquia lá, eu não quero mais saber de mais nada, eu largo tudo agora, por causa de uma diferença. Ou se Barnabé fizesse o contrário: eu não quero mais saber de nada, eu vou largar tudo, eu não quero mais saber de viagem missionária. Não, através da vida deles ainda muitas almas foram alcançadas para Jesus. Nós vamos ter diferenças, meus irmãos. Tem diferenças, há diferenças secundárias, que não atinge a sã doutrina, que não atinge aquilo que a palavra diz, não tem problema. Eu não vou concordar com tudo, você não vai concordar com tudo que eu falo, mas isso não impede de o propósito de Deus ainda continuar sendo maior na nossa vida, nós caminhar juntos por um propósito maior. Irmãos, e nós aprendemos através da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo ele vai entender isso, porque quando ele escreve para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, olha o que ele vai dizer: só Lucas está comigo, traga João Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo depois de algum tempo: me traz João Marcos, aquele que Paulo não queria que fosse com ele para a segunda viagem missionária, mas ele vai dizer para Timóteo: traz-me João Marcos, porque ele é útil para o ministério, porque ele é útil para o propósito, ele é útil. O propósito de Deus tem que ser maior que qualquer diferença. Ele é útil para o ministério. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, eles se dividem. O apóstolo Paulo vai escolher por companheiro Silas. Ele vai partir para a sua segunda viagem missionária. E a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que eles estão na Ásia Menor ali. Chega um momento daquela viagem que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, estava impedindo eles de prosseguir, impedindo eles
de continuar. Irmãos, o que leva eles ter essa conclusão, né? Que o Espírito estava impedindo eles de continuar, de prosseguir. Talvez eles tentando ali e não estava dando certo alguma coisa. E será que é o Espírito que está impedindo nós de prosseguir? Porque será que é a vontade de Deus nós estar aqui neste momento? Será que é o propósito de Deus nós estar aqui neste momento? E quando eles estavam, meus irmãos, em Troade, a palavra do Senhor vai nos dizer que o apóstolo Paulo ele tem uma visão. E nesta visão, ele vê um varão, um homem, dizendo para ele: vem e nos ajude, passe a Macedônia e nos ajude. O apóstolo Paulo entendeu então qual era o propósito de Deus, qual era o propósito do Senhor para a vida deles. O propósito naquele momento era que eles passassem a Macedônia, porque tinha pessoas ali precisando de ajuda, precisando de socorro. Irmãos, o propósito, ele tem que ser maior que a nossa vontade. Tem que ser maior que a nossa vontade. A vontade, meus irmãos, deles era continuar ali na Ásia Menor. Tinha todo um cronograma, tinha todo um planejamento. Não era feito de qualquer forma. Eles estavam ali, anunciando o Evangelho. E de repente, eles começam a sentir que o Espírito estava impedindo eles de prosseguir. Talvez fosse a vontade deles continuar ali, mas não era a vontade de Deus naquele momento. A vontade de Deus era que eles passassem a Macedônia e ajudassem os irmãos, as pessoas que estavam lá precisando de ajuda. Irmãos, muitas vezes, nós temos que entender que o propósito do Senhor tem que estar acima das nossas vontades. Jesus vai nos ensinar isso. Vamos aprender com Jesus. Ele vai dizer em Mateus capítulo 26, versículo 39, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Santo é o nome do Senhor Jesus. Jesus vai nos ensinar que o propósito de Deus está acima da nossa vontade, está acima do nosso querer. Toda vida seja feita a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade. Glória a Deus por isso. O propósito, meus irmãos, tem que ser maior que a nossa vontade. Muitas vezes temos vontade de fazer alguma coisa, mas será que é o propósito de Deus para a nossa vida? Será? O coração do homem é enganoso, né? Será? Então por isso temos que viver de acordo com o propósito e a vontade do Senhor. Amém? Então Paulo e Silas, acompanhado, tudo indica de Lucas, né? O escritor do livro de Atos, eles vão correndo, a palavra diz, eles vão depressa em direção à Macedônia. Irmãos, no meio deste caminho, eles vão se encontrar com Timóteo, vão pegar Timóteo e levar junto para essa excursão, né? Para essa viagem missionária. E a palavra de Deus nos diz então que eles vão chegar a Filipos, a primeira cidade desta parte da Macedônia, obedecendo a vontade do Senhor, obedecendo o propósito do Senhor. Quando eles chegam nesta cidade, eles começam ali a anunciar a palavra, falar do Evangelho, ficar com as pessoas alguns dias ali. E chega um momento, num sábado pela manhã, que eles se retiram para a beira de um rio, para achar um lugar para orar. E ali eles vão encontrar um grupo de mulheres. E Paulo vai ministrar ali o Evangelho para uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Evangelho alcança aquela vida. O Evangelho alcança aquela pessoa. Ela é batizada, a casa dela é batizada, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Daí nós, vendo essa situação, podemos pensar assim: olha que lindo, o propósito de Deus está se cumprindo. O propósito de Deus está se cumprindo. Eles foram para a Macedônia, estão ajudando as pessoas, socorrendo as pessoas. Ali foi pregado o Evangelho, alcançou uma vida. A família dela foi salva, aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Glória a Deus por isso. Mas o propósito de Deus não era só isso, naquela cidade, naquela localidade. A palavra vai nos dizer que eles continuam por alguns dias. E de repente Paulo está caminhando junto com Silas naquela cidade. E uma moça que tinha um espírito de adivinhação,
ia seguindo Paulo e Silas e dizendo: ó, aí, vai servos do Deus Altíssimo, a esses que anunciam a salvação. E essa mulher, essa menina, ela fica por alguns dias fazendo isso. Alguns dias fazendo isso, ao ponto do apóstolo Paulo, ele se incomodar com essa situação, e ter discernimento espiritual, e perceber que o espírito que estava falando, através da vida daquela moça, não era um espírito que vinha do céu, mas sim um espírito maligno. E a palavra de Deus vai nos dizer que o apóstolo Paulo vai orar por aquela menina, e aquela menina vai ser liberta. Glória a Deus por isso. Olha, passa a Macedônia e nos ajuda. O propósito se cumprindo. Olhando assim, está lindo, está bonito. Almas aceitando o Senhor, o nome do Senhor sendo glorificado. Até aí tudo bem. Mas o propósito de Deus, muitas vezes nós não conseguimos entender, irmãos. Mas ainda Ele continua sendo maior. Ele tem que ser maior que tudo na nossa vida. O propósito de Deus, Ele tem que ser maior que qualquer proposta. O propósito de Deus, Ele é maior. Santo é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus por isso. Então, irmãos, os senhores daquela menina, aquela menina escrava, vendo que os seus lucros tinham ido embora, né, porque ela tinha um espírito de adivinhação e trazia muitos lucros para os seus senhores, o que eles vão fazer? Vão se levantar contra Paulo e Silas. Vão se levantar contra Paulo e Silas. A palavra de Deus vai nos dizer que eles vão pegar Paulo e Silas e vão levar até a praça, à frente dos magistrados, e ali vão fazer alguns questionamentos, vão acusar Paulo e Silas, falando que eles estão pregando costumes que não é lícito para um romano. Por quê? Por quê? Porque ali o lucro deles tinha ido embora, né? A palavra de Deus vai nos dizer, eles havia orado por uma menina que estava com um espírito imundo, e aquela menina tinha alcançado a sua libertação. Mas os homens maus só estavam visando os lucros, e se levantaram contra a vida de Paulo, contra a vida de Silas. Mas eles estavam ali para viver o propósito de Deus para a sua vida. Santo é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus por isso, meus irmãos. E quando eles levam Paulo e Silas na praça, à frente dos magistrados, uma coisa que me chamou a atenção, Paulo e Silas, né? Paulo tinha dupla cidadania, ele tinha cidadania judia e também romana. Tudo nos leva a crer que Silas também tinha, porque Paulo, quando ele vai falar, depois de ter passado pelo processo ali da cadeia, da prisão, ele vai dizer assim, ó: vocês nos condenaram mesmo sem nós passar por um julgamento, mesmo nós sendo cidadão romano. Coloca essa colocação no plural, né? Se referindo-se quem? A ele e a Silas. E tudo nos leva a entender então que ele e Silas tinha dupla cidadania romana. Mas uma coisa que me impressiona, vendo esse texto, me fez eu refletir, por que Paulo e Silas não apresentaram a cidadania romana? Porque dava vários privilégios para eles, antes de eles ser presos, antes de ele passar por todo o processo, antes de ele apanhar. Porque se ele apresentasse a cidadania romana, embaçava. Eles tinham alguns privilégios. Por ser cidadão romano. E por que eles não apresentaram? Sabe, meus irmãos, e fez eu refletir, fez eu pensar, por que eles não apresentaram antes? Sabe o que eu penso, meus irmãos? Como eles estavam perseguindo aquela doutrina, perseguindo o evangelho, talvez se Paulo e Silas apresentassem antes, eles iam descontar aquela fúria deles, aquela raiva em outras pessoas, em outros companheiros que estavam com Paulo e Silas. Eles podiam descontar aquela raiva em outras pessoas. Podia descontar essa raiva, a gente não sabe, talvez em Timóteo. Podia descontar essa raiva, talvez, naquela mulher, em Lídia, na sua casa, para servir de exemplo. Mas Paulo e Silas vão matar no peito. Eles vão matar no peito. A palavra de Deus vai nos dizer que eles vão apanhar, vão ser açoitados, vão ser envergonhados, vão tirar suas vestes e vão lançar eles na prisão. Vão pedir para o carcereiro levar eles para a prisão. A palavra do Senhor vai nos dizer então que Paulo e Silas estão presos, com os pés amarrados. Podiam ter prendido os pés, as mãos de Silas, de Paulo, mas eles não
fecharam a boca deles. Porque o propósito, meus irmãos, o propósito de Deus, ele tem que ser maior que a nossa dor. O propósito, ele tem que ser maior que a nossa dor. Paulo e Silas apanharam, Paulo e Silas sofreram, Paulo e Silas foram envergonhados. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que quando era perto da meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Eles estavam orando e cantando hinos do Senhor, ao Senhor. Por quê? Porque o propósito é maior que qualquer dor. Eles tinham apanhado, tinham sofrido, tinham passado por humilhação, por injustiça. Mas eles estavam adorando, porque eles entendiam que o propósito de Deus era maior. Eu fico imaginando essa cena, meus irmãos. Eu quero que você imagine comigo. Paulo e Silas orando, fazendo um culto na prisão. E a palavra de Deus vai nos dizer que o quê? Que os outros presos estavam escutando. Quando vivemos o propósito que Deus tem para a nossa vida, o objetivo é servir, alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas. Não esqueça de uma coisa, meu irmão: nós somos observados. As nossas atitudes estão sendo observadas. Não adianta eu falar, eu dizer que eu faço e eu não fazer. Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho genuíno. E quando eles estavam presos, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles estavam cantando e adorando. Ah, meu Deus poderoso! Eles estavam adorando o Senhor porque eles entendiam que Jesus era o suficiente. Que eles estavam vivendo debaixo do propósito. E se fosse para morrer ali, o morrer para eles era lucro. Cumprindo o propósito de Deus, o propósito do Senhor era maior que a vida deles. Cumprir o propósito que Deus havia escolhido para a vida deles, que Deus tinha preparado para a vida deles. Eles estavam adorando e cantando hinos ao Senhor, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às dores. Eles não pararam, eles entenderam que o propósito era maior. Eles adoravam ao Senhor, eles cantavam hinos ao Senhor, eles oravam, eles estavam fazendo um culto. E como eu disse, os outros presos estavam escutando. Olha que ponto importante, meus irmãos. Imagina se eles estivessem murmurando, se eles estivessem reclamando. Se talvez Silas dissesse para Paulo, vamos botar a Silas, né? Tem aquele louvor que diz: Silas, para de reclamar. Coitado de Silas, aonde que diz que Silas reclamou, né? Mas vamos botar Silas. Se Silas dissesse para Paulo assim: Paulo, nós estava lá na Ásia Menor, quietinho na nossa, estava lá cumprindo aquilo que nós achávamos que era a vontade de Deus, e de repente o Espírito impediu nós de prosseguir. Impediu. Tu teve uma visão, nós passamos a Macedônia, estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho, sofremos agora com injustiça, apanhamos bastante, e agora eu estou aqui preso. Se eles tivessem feito isso, meus irmãos, os outros presos também estariam escutando. Os outros presos também estariam escutando. Se eles estivessem murmurando, se eles estivessem reclamando, se eles estivessem dizendo: eu sabia que ia dar errado, por que eu não fiquei lá na Ásia Menor? Não, eles sabiam que estavam vivendo o propósito de Deus e começaram a adorar, começaram a glorificar o nome do Senhor, começaram a render graça ao Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer que perto da meia-noite deu um grande terremoto que abalou o alicerce daquela prisão. E todas as portas se abriram e todos foram soltos, né? Todos estavam livres das suas correntes. Irmãos, e o carcereiro vai acordar, despertar do sono, a palavra de Deus vai nos dizer. E ele vai ver que os presos estavam soltos, vai se desesperar, vai pegar uma espada e vai querer se matar. Vai tentar contra a sua própria vida. E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Sabe, meus irmãos, mais um ponto importante. Eles estavam ali ainda, meus irmãos, ninguém saiu correndo, nenhum preso saiu correndo. Eles estavam todos, a palavra de Deus vai nos dizer, todos
estavam ali. Não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Aquele homem, aquele carcereiro, vai pedir por luz para Paulo, porque estava tudo escuro. Eles vão clarear a visão daquele homem, né? Aquele homem vai olhar, estão todos aqui. Ele vai se jogar aos pés de Paulo e Silas e vai dizer: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Santo é o nome do Senhor Jesus. Olha o que é o propósito do Senhor. Eles foram parar na prisão, depois de ter apanhado, depois de ter sofrido humilhação. Mas o propósito do Senhor era salvar a vida daquele carcereiro, a vida da família daquele carcereiro. Mas tem um ponto importante: aquele homem prendeu Paulo, né? Aquele homem prendeu Silas, talvez humilhou Paulo e Silas. E Paulo agora tinha que liberar perdão, né, meus irmãos? Tinha que liberar perdão. O propósito está acima de todas as coisas. O propósito de Deus está acima de todas as coisas, está acima do nosso ego. O apóstolo Paulo podia olhar para ele e dizer assim: agora te mata, tu não me prendeu, eu não sou homem de Deus, tu se levantou contra o ungido. Mas não, porque temos que entender que o propósito está acima de todas as coisas. E entre essas coisas nós temos que liberar perdão, perdoar o nosso irmão. Santo é o nome do Senhor Jesus. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus. O beabá do Evangelho: crê no Senhor Jesus e será salvo. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem vai cuidar do apóstolo Paulo, vai cuidar de Silas, vai lavar as suas feridas. Ele e a sua casa vão aceitar o Senhor, vão se batizar. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Olha o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo, na vida de Silas. E daí, irmãos, chegado de manhã, né, os magistrados vão falar para o carcereiro: olha, liberta esses homens. Liberta esses homens. Depois que souberam que eles eram romanos, que eles tinham cidadania romana, liberta esses homens. Talvez eles pensando assim também, né? Se numa noite eles ficaram na prisão, teve terremoto, se eles ficar mais uma noite, vai ter tsunami, vai ter de tudo que é coisa. Então libera esses homens, manda eles embora, manda eles sair dessa cidade. O que Paulo vai dizer? Não. Eles nos prenderam injustamente, não passamos por julgamento, fomos condenados, mesmo sendo cidadão romano. Manda eles vir aqui libertar nós. O nome de Deus sendo glorificado, né? O nome de Deus sendo glorificado. A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles homens vão lá, vão libertar Paulo e Silas. Eles vão ainda passar na casa de Lídia, vai ficar ali um pouco com os irmãos e depois vai continuar a viagem. Irmãos, esta é a palavra que Deus botou no meu coração e ardeu forte no meu coração durante essa semana. E que nós venhamos entender que o propósito de Deus, ele tem que ser maior que qualquer coisa na nossa vida. Ele tem que ser maior que qualquer coisa na nossa vida. Maior que qualquer proposta. Essa semana eu ouvi um testemunho de um amigo que disse que recebeu uma proposta incrível de emprego, mas ele negou. E ele explicou bem porque ele negou. Ele disse assim: eu neguei porque o propósito de Deus na minha vida é maior. O propósito, ele não é maior que a proposta. Santo é o nome do Senhor Jesus. O propósito de Deus, ele é maior que qualquer coisa na nossa vida. Ele é maior que as nossas diferenças. Barnabé e Paulo tinham diferenças, mas era maior que as diferenças, é maior que a vontade. Paulo e Silas se prepararam para ficar na Ásia Menor, mas era maior que a vontade. Passa a Macedônia, é maior que a nossa dor. Talvez, já estou encerrando, meus irmãos, talvez quando o apóstolo Paulo estava escrevendo para Timóteo, quando ele diz assim: combati o bom combate, ele sentado, prestes a morrer, talvez ele começou a pensar em tudo isso. Talvez ele começou a pensar nessa história, lembrando dessa história. Lembrando de quando ele passou a Macedônia, de quando ele ouviu a voz do Espírito, enquanto ele quis viver o propósito de Deus, ele começou a pensar e escreveu: eu combati o bom combate. Eu percorri aquilo que foi proposto, eu cumpri com o propósito que o Senhor colocou na minha vida. E o mais importante, eu guardei a minha fé. Santo é o nome do Senhor Jesus.